Olá, bom dia. Vamos lá. Tudo encapotado, tudo molhado. Embora a promessa seja de que a temperatura aumente, de que venha o sol, ó, já está cumprindo uma parte da promessa. E que a chuva vai embora. Vamos lá. Vamos pro trabalho. Bom dia, meu amor. Amo você. Até mais tarde. A sensação que tá torto aqui, mas pode estar um pouquinho torto mesmo. Vamos lá. Já não está chovendo, mas está tudo molhado. E no meio do caminho aí 20 e poucos quilômetros, 23, 24 quilômetros, pode ser que ainda pegue um pouco de chuvisco. E viagem um pouquinho mais cautelosa. Vamos lá. Hoje é terça-feira. Hoje é dia 3 de outubro de 2017. Saindo mais tarde, porque às terças-feiras temos as consultinhas aí da psicóloga. Ele adora. Vai com tudo, vai com manda a gente embora. Ele, tchau mamãe, tchau papai. E vai ele lá pra dentro com a psicóloga. Ela não usa avental branco, então ele pergunta, você é a doutora? Mas cadê o avental? Bom, ontem eu tinha preparado um teminha, mas aí à noite, vendo alguns vídeos do Luke Anderson, eu vi um que eu já tinha visto, mas quando eu vi eu ainda não fazia os vídeos e eu adorei o tema, adorei o assunto, adorei o conceito. É claro que eu realmente gosto do assunto, gosto no sentido de que eu acho esse assunto lógico, eu acho esse assunto justo, eu acho esse assunto decente, ou seja, desamarrar o homem de valores religiosos específicos. E vamos lá. Vídeo do Richard Dawkins, onde ele é abordado por uma pessoa sobre a importância, sobre como surgiu o conceito do misticismo no ser humano. No medo, né? A questão do medo, principalmente. Ele é abordado nesse conceito do medo, né? E ele diz que o medo tem um papel primordial, não só no homem, mas em todos os animais, de sobrevivência, de perpetuação da espécie. O animal, quando ele não tem medo, quando ele é muito dócil, ele é dominado e ele corre sério risco de extinção, como vários animais que já do nosso tempo estão se extinguindo ou se extinguiram justamente por esse problema. Eles são dóceis, né? Não oferecem resistência à captura ou à alimentação, né? Então, ele coloca isso, de que graças ao medo nós construímos mecanismos biológicos e psíquicos que garantiram nossa sobrevivência. Nós ampliamos alguns sentidos justamente por conta desse medo. O homem não era o animal mais forte, ele só era o mais inteligente.
mais astuto. Mas essa inteligência foi se desenvolvendo como uma causa natural, né? Enfim. E aí ele cita um experimento de um cara chamado Skinner, que é um estudioso de comportamento, mas de comportamento biológico. E ele cita essa questão. Skinner construiu uma caixa, que é chamada de caixa de Skinner, para fazer uma experiência aleatória com pombos. A experiência consiste em isso, cara, isso. Tudo que você precisa é ir pela direita. Você é o espertão. E ele coloca pombos. E você sabe, conhece o conceito de se recompensar um animal qualquer. Pode ser ratos, podem ser símios, podem ser pássaros. De recompensar um animal com determinada atitude que você espera dele. Quando ele tem uma ação, ele ganha alguma coisa. E o que Skinner fez, isso já era, ele não inventou esse experimento, ele inventou um mais sofisticado, para explicar mais coisas. Ele começou a recompensar aleatoriamente vários pombos por várias coisas. Então, rapidamente, em algum momento futuro, essa padronização levou a uma questão bem interessante. Essa padronização que, na verdade, é só uma falta de padronização, porque as recompensas eram dadas aleatoriamente. Então, depois de um tempo, você tinha na caixa 10 pombos, aonde para ganhar sua recompensa, ele raspava a cabeça dele no chão. O outro ciscava 2 vezes com a perna direita. O outro pulava com a perna esquerda 4 vezes. O outro fazia sons estranhos. O outro batia as asas. E assim por diante. Porque eles acreditavam, eles entenderam, eles associaram que aquele ato que eles fizeram proporcionou a recompensa. Então tem um momento em que você consegue ler de que, mesmo não entendendo nada, se ele foi recompensado, ele usa aquilo enquanto ele puder, já que ele continuará sendo recompensado. O que ele não sabe é que se ele não fizer, ele vai ser recompensado do mesmo jeito, porque não é uma recompensa, porque é um recurso, é como se fosse um recurso natural. Claro, ele não tem que saber, ele é um pombo. Agora, o ser humano tem que saber. Então, ele faz esse paralelo, muito corretamente, por sinal. Ele traça esse paralelo e faz a mesma interpretação. O homem, quando não entendia por que vinha uma seca tão forte, e aí aquela tribo matava uma cabra, e no dia seguinte chovia. Então essa tribo começou a matar as cabras toda vez, ou sucessivamente, para evitar que as secas chegassem. Mesmo que viessem outras secas até piores, eles continuavam com o mesmo conceito. Porque em determinado momento a seca ia parar. E assim por diante. Quando chegava uma inundação, ou no tempo da colheita, uma geada que pudesse destruir toda a plantação, enfim, ele fazia um ritual aleatório, que na verdade era um ritual que ele inventou, e sem mesmo entender o porquê. Claro que ele criou uma explicação para aquilo. Ele não inventou o ritual e parou aí. Ele não falou, eu não sei se isso dá certo, mas é assim que é. Não. Ele inventou o que ele inventou, e aí sim, por uma questão de vaidade, por uma questão de poder, que isso o ser humano sempre foi refém, é uma característica humana, inclusive. O que ele inventou foi justamente a explicação para isso.
E é sempre uma explicação mística, é uma explicação da fé, é uma explicação que está além da compreensão humana para aquele momento. Então, quando ele fala assim, ao ver uma caixa de Skinner, você pode olhar hoje a humanidade e colocá-la numa caixa de Skinner, porque você vai ver um determinado grupo se ajoelhando em determinadas horas do dia, virando em direção a Meca e orando. Você vai ver um outro grupo entrando numa igreja, comendo um pedaço de trigo que gruda no céu da boca e orando. Você vai ver várias dessas coisas. Por quê? Porque o conceito é o da recompensa ou o de aplacar a ira. Podem ter dado outras explicações, outras paginações, mas o resultado final é esse. Isso explica completamente essa questão do misticismo no ser humano. E claro que o ser humano se aproveitou dessa característica mística de todos os seres humanos, dessa necessidade da explicação, aonde em vários momentos não há explicação. É simplesmente um funcionamento aleatório mesmo. A vida pode ser dada como um fator aleatório. Mas é difícil para as pessoas. Assim como ontem eu estava falando sobre isso, como essas pessoas de sucesso, essas pessoas de bastante influência, gostam de colocar que tudo foi fruto das suas conquistas, tudo foi fruto dela acreditar. É lógico que ela acreditar, ela se esforçar e ela se preparar, tem fator preponderante, tem fator imprescindível. Sem isso não acontece nada, mas existe um percentual bem considerável de sorte e de fator aleatório, de junção de hora certa no momento certo para aquilo acontecer. E as pessoas ignoram completamente esse fator. Claro que é assim, deixa muito claro, já se entende o que você deve fazer para ajudar nesse conceito. E a pessoa esquece que ela tem um talento específico para isso, para aquilo, que não são todas as pessoas que têm. Mas enfim, não vou ficar falando sobre isso. O que eu estou colocando é isso. Isso explica principalmente o crescimento do misticismo, a característica básica do ser humano. Ele não gosta, ele não se sente confortável não tendo explicações. O ser humano luta contra um instinto que é praticamente biológico. Eu não aceito não explicar, eu não aceito não entender. E isso é a base da formação de todas as religiões. De todas as religiões. Porque elas oferecem, assim, aplacar a vontade de saber pode ser feita, e essa questão. E a religião oferece uma explicação relativamente fácil, com um argumento irrefutável, que é a questão da fé. Porque as pessoas têm isso, não se mexe com a fé. Fé é sagrada, então o que é sagrado não se mexe, não se pode discutir. Só que o problema é esse, né, gente? A religião significa a parada do raciocínio. Ela significa você travar o seu raciocínio naquele conceito, porque você, segundo ela, não pode mexer naquilo, não pode duvidar, não pode contradizer, principalmente, muito menos. Criou-se mecanismos para que você não faça isso, como o inferno. O inferno é um ótimo mecanismo para você não mexer nos artifícios da fé. Você quer fazer assim? Você quer duvidar disso? Você quer mexer com isso diferente? Pois é, cara.
o inferno te espera. E é isso, é isso. A nossa incapacidade de compreender só por uma questão de que biologicamente talvez nós não sejamos capazes de entender ainda muita coisa. Como diz o Neil deGrasse Tyson, a quantidade de coisa que nós não entendemos é infinitamente maior do que a quantidade de coisas que nós já entendemos. Só que tem uma coisa, a quantidade de coisas que nós já entendemos já é o suficiente para derrubar vários e vários mitos da fé, vários e vários mitos dogmáticos, vários e vários conceitos de natureza religiosa. Já são suficientes para isso. Já são suficientes, inclusive, para se entender, para que o ser humano coloque na cabecinha dele de que é possível ser um ser humano, não é humilhação alguma você chegar a um ponto e falar, nesse ponto nós já estamos trabalhando. Inclusive, deixe-se claro, essa é uma atitude primordial para que os próximos conceitos possam ser adquiridos. Quando a gente compreende, a gente aceita que não entendeu, que ainda não descobriu, que ainda não é a parte certa, a gente está mais perto de descobrir a verdade. A gente está mais perto de descobrir, de entender ou de resolver um problema. Não se trata de humildade, de argumento psicológico, psiquiátrico, psíquico, nada disso. Se trata de lógica. Lógica. A nossa atitude, quando cientes de que não sabemos, ela é diferente da atitude de quando nós nos colocamos numa posição de que nós já sabemos, de que aquele argumento dogmático não explicativo, aquele argumento que tem a intenção justa e puramente de nos calar, ele deve dar passagem. Numa das comunidades lá que eu assino, que é Ateus e Agnósticos, lá no Facebook, teve uma brincadeira lá de alguém que colocou, porque volta e meia eles são atacados por cristãos, né? Volta e meia eles são atacados por religiosos, né? Que a questão parece que é uma guerrinha mesmo, ateu contra cristão, contra crente, enfim. E aí um cara colocou para eles assim: vocês acham sensacional ser ateus, mas sem o cristianismo não existiria humanidade. É assim, é hilário você ver esse mecanismo, essa geometria de pensamento digno de dó. Você vai ignorar mais da metade da população do planeta inteiro que não é cristã. E tire os muçulmanos da brincadeira, tá? Embora sejam muitos. Por exemplo, os orientais. E eu deixo isso muito claro. A religião tem papel primordial no sucesso das civilizações. Inclusive, a religião católica como propulsora de várias e várias descobertas científicas. A religião, principalmente a religião católica, o catolicismo, foi responsável por muito do financiamento e do sustento de cientistas e de experimentadores fantásticos na Idade Média. Eu não tiro o mérito em nada. Assim como num determinado momento
Isso, você tá vindo mais pra cá ainda. Vai tomar um xingo. Opa, sabe o que é isso? É celular. Quer apostar? O início do islamismo, quando o primeiro conhecimento, a primeira aplicação da fé islâmica no Oriente Médio, ela aceitava e incentivava a ampliação do conhecimento humano, do conhecimento científico, do conhecimento cultural. A linha que depois tomou conta dos governos, principalmente, que é a linha imprudente, a linha que não aceita nada fora, que não contribui nada. Foi essa que queimou depois os livros e tal, mas isso é uma história para outro momento, né? Eu não vou ficar aqui debatendo movimento islâmico, né? O que eu coloco é que eu já falei sobre isso. Eu não descarto a importância das religiões para a humanidade como um todo, com todos os seus erros. E na minha opinião, os erros são éticos, os erros são no conceito do que eles passam. O conceito do que eles ensinam, para mim, não é correto. Não é, mas claro, tem um resultado positivo na vida das pessoas. Positivo no sentido de convívio, de vida humana, né? E até num conceito de despertar nas pessoas, embora eu acho que isso não é papel específico da religião. Da caridade, da prática da caridade. Mas ela não é dona do conceito da caridade, vamos deixar isso muito claro. É uma característica biológica do ser humano ser caridoso. Ele pode ignorar ou ele pode ter mais ou menos ascendência a esse tipo de comportamento. Tá? O que você vê, né, cara? A deturpação, minha grande bandeira contra o conceito religioso é que hoje em dia ele pode fazer mais mal do que bem, por conta justamente de pseudolíderes que se utilizam disso para deturpar conhecimentos, para deturpar interpretações, justamente porque religião é uma questão de interpretação, e poder fazer muito mais mal do que bem. Muito mais mal do que bem. Essa guerra de tráfico na Rocinha, ela tem uma característica dessa vez extremamente interessante. Extremamente interessante. O traficante X foi expulso da favela pela facção do traficante Y. Só que agora temos uma característica. O traficante X, ele era evangélico, cara. Na casa dele ocorriam cultos. Inclusive, o lema dele era coisa de Jesus Cristo é o Senhor, é o meu Senhor, alguma coisa assim. E os seus seguidores carregavam, usavam camisas, bonés com as suas
seus trabalhadores, né? Seus funcionários, né? Sua equipe, né? Com bonés, camisas e com esses dizeres de que Jesus Cristo é o Senhor, alguma coisa assim. E ele tem um lema, ele sempre falava isso: eu não vou para o inferno, eu leio a Bíblia. Você percebeu o tamanho do que você está deixando vago para uma interpretação doente sobre uma coisa que eu sei que tem boa intenção? Dá para se perceber isso quando um traficante, e diga-se de passagem, coincidentemente, nada coincidente, né? Coincidentemente, numa época em que milícias, estão destruindo terreiros de Umbanda na Rocinha. Encapuzados, claro, sempre, né? Sempre. E com camisas de Jesus. Dá para se entender por trás do que está isso aí, né? A força da religião sendo usada para isso. Porque, desculpa falar, mas o traficante X aí, ele não está errado. Sabe por que não está errado? Porque uma das interpretações do seu livro, como é várias vezes dito, é que se você aceitar Jesus, você será salvo. Não está dizendo sobre conceito de esqueça a caridade, esqueça a necessidade de se agir pelo bem, esqueça até uma reparação do mal que você fez, de alguma parte do mal que você fez. Esqueça, não precisa, porque uma boa linha de interpretações existentes hoje trabalha nessa questão de que eu leio a Bíblia e eu aceitei Jesus. Pronto, cara, pronto. Não importa se você vende drogas. Não importa. Sabe? Não importa se você mate. É para aí que a gente está indo. De novo. De novo. Ou seja, é um conceito medieval. Mas é para aí que nós estamos indo. Num momento propício, num momento propício. Então, cara, tomemos cuidado. Essa associação de um traficante com conceitos religiosos, ela é muito propícia para o que eu estou falando, para o perigo que pode levar à interpretação religiosa. Ah, Marcos, mas isso é uma exceção. Nesse momento é. Só que é uma exceção concordada com pelo menos ali o quê? Umas 100, 150 pessoas. Você pode colocar que pelo menos uma metade dessas famílias também. Então coloca umas 300 pessoas envolvidas diretamente com esse conceito medonho, com esse conceito doente, tá? E me fala uma coisa, o que é um traficante evangélico que começa a destruir outros símbolos de outro tipo de fé que não a dele? O que o diferencia de um homem-bomba, de um muçulmano que luta, de um ISIS, que luta e morre, e mata muito mais do que morre, esse é o grande problema, pela causa, por purificar o mundo? O que é isso? Você explica isso? Você você
pode delimitar essa diferença, a placa dele vai cair. Ali, ó. Complicado, né? Complicado. Colocando os pingos nos is, eu não tenho nada contra e muito a favor de tudo que a religião já fez pela humanidade. Mas há um tempo, é muito importante que se diga, mas de um tempo pra cá, ela tá começando a fazer mais estrago do que bem. Você não precisa ter religião para você ser bom. Vamos deixar isso muito claro. Aí o bonitão. O bonitão passa a gente, mas ele é ruim de corredor, né? Então aí, ó. Aí. Né? Esse é o bonitão. É Adri? Não. Uma gerente lá do trabalho tem um Corolla igualzinho dessa cor. Hoje esse conceito céu, inferno, outro dia o Clóvis colocou isso muito bem, só para variar. Outro dia não, né? É até um vídeo mais antiguinho, de alguns anos, mas numa das palestras dele. Você religioso faz por temor e por recompensa. Não é um motivo digno, né, cara? Não é. Porque, assim, antes de qualquer coisa, entre os entendimentos de Deus que o homem demonstra, todos errados até agora, na minha opinião, entre os entendimentos teológicos, colocar Deus como alguém que precisa ser louvado constantemente, aí ferra, né? Precisa ser constantemente louvado. Tem que ir devagarzinho. Com a CET aqui. É realmente perigoso, porque colocam Deus numa condição tão humanamente vaidosa que lhe atribui não qualidade, mas defeito. Cuidado, cara, cuidado. É assim, é muito prático, é muito fácil de se entender quando você simplesmente questiona sem a intenção. Eu não quero condenar ninguém, mas ao olhar certos conceitos, você fala, pra quê? Por quê? Né? É assim, você perde horas e horas e horas do seu mês, da sua semana, do seu dia com louvor, e você não levanta o seu vidro para dar uma moeda para um cara no farol. Quer dizer, e você realmente acha que o reino dos céus, aquele lugar onde você vira um ruminante, ele é seu. Você é merecedor digno, porque você é cumpridor das suas obrigações, e só. Não foi isso que nos fez diferentes. Cuidar bem da família, praticamente todos os animais fazem isso. Praticamente todos. Então você não precisa de conceitos morais, de conceitos religiosos para cuidar bem da sua família. É a velha mania de mudar de faixa sem dar seta. Pode causar muitos problemas.
Merivinha, ó, bem cuidada. Então, o que eu coloco é isso. Eu não quero ser julgado como alguém que não tem moral, que não tem dignidade, porque não professa uma fé. Professar uma fé para mim é negar o meu poder de raciocinar, de buscar a verdade. A fé, ela é um delimitador da busca. E é um super eficaz delimitador da busca. Ela trava você ali. A partir de aqui é fé. É igual aquela coisa do Isaac Newton, né? Que ele coloca isso com tranquilidade. E mais uma vez o Neil deGrasse Tyson rebate isso com muita eficácia intelectual. Como praticamente todas as respostas do Neil deGrasse Tyson caminham por esse preceito de dignidade humana, né? Mas Isaac Newton fez tudo, desvendou vários problemas insolúveis até o momento na questão da física, da astronomia, enfim, foi o precursor de cálculos que possibilitaram muita evolução do pensamento humano, do entendimento humano, do entendimento do planeta, do sistema solar, enfim, de vários fenômenos físicos principalmente. E ao final do seu trabalho, em determinado momento, ele virou e fez assim: bom, isso é o que tinha que ser descoberto, a partir daqui é Deus. Pode ser, não tem problema de ser. Mas primeiro demonstra duas coisas para mim essa frase, esse tipo de raciocínio. Primeiro, uma incrível prepotência. Uma incrível prepotência. Mas, genial como ele foi, eu acho que ele até poderia ser prepotente. Tá? Não me ofende a prepotência dele, pelo tanto de bem que ele nos forneceu com as suas descobertas, com as suas elucidações. Agora, esse tipo de pensamento é um delimitador automático do conceito divino. Por quê? É aquela coisa do bolso, né? Do bolso vazio. À medida em que depois chegaram vários outros, desmiuçaram e ampliaram os conhecimentos de Newton, através do início dele, dos primeiros cálculos dele, geniais, sensacionais, as primeiras experiências dele, puderam desenvolver muito mais, até chegar a Einstein, e também, da mesma forma, dizer que o que ele fez não dava para ser testado, mas em breve nós conseguiríamos testar. Ou seja, Einstein deixou os cálculos e depois eles foram testados e comprovados mais uma vez. Ou seja, Deus ficou menor, seu Newton. Porque se a partir do que você sabia era Deus e outras pessoas descobriram mais coisas, Deus ficou menor. Você concorda? E qual é o próximo passo? Porque continuam descobrindo. Continua se descobrindo. Ou seja, o destino de Deus é desaparecer. Por esse conceito do que você está falando. O homem vai até aqui, depois é Deus. Ué. Ainda, eu já ouvi umas dessas assim, de que o plano divino, o plano espiritual, vai permitindo que o homem vá descobrindo mais coisas. Assim, é a completa interferência da idiotice na razão, né? Porque eu me considero um idiota, mas eu não ganho nada em ser idiota. Agora, eu não quero difundir a minha idiotice. Desculpa, é um conceito tão pobre que o plano é mais uma vez aquela coisa de não ter prova alguma sobre o que está falando, né? Nada.
Mas enfim, a briga é essa, tá? O que eu queria chegar era isso. Nossa, manchou o bagulho aqui. Depois eu vou ver o que aconteceu. Comecei falando sobre a caixa de Skinner, né? Eu adoro esse tema. Eu gosto da forma como o Dawkins sempre colocou as suas convicções justificadas, né? Justificadas, principalmente, né? Ai, e não tem como, né? Não tem como você não degladiar com isso hoje em dia, porque há que se entenda, há que se entender que o conceito religioso não permite contestações. Ele já foi feito para isso, ele foi feito para que não se conteste, para que não se duvide, justamente porque a criação desse argumento, desse fajuto argumento do sagrado, do imexível, do intransponível, do argumento da fé. É o argumento da fé que nos delimita, gente. Queiram ou não. Um abraço.